Olá, eu sou a Agatha Lima, mãe aqui do Trimaninhos, e eu vim contar para vocês como foi saber o diagnóstico do nosso filho, Dom, que tem aí a trissomia do cromossomo 21, mais conhecida como síndrome de Down. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, fica aqui nesse vídeo, mas se inscreve no canal, ativa as notificações para você poder participar do dia a dia da nossa família, conhecer a gente, o que a gente faz, as coisas que a gente fala, enfim, seja muito, muito bem-vindo. Bom, pra gente foi um pouco diferente do que para outras pessoas que recebem esse diagnóstico, porque a maioria das mulheres que recebem o diagnóstico de um filho com síndrome de Down descobre na gestação ou descobre ali no momento do parto, né? É assim que o neném nasce. Mas pra gente foi um pouco diferente, porque o Dom ele veio por uma adoção. Então, como foi? A assistente social me ligou e quando ela ligou e falou que era da vara da infância, eu já fiquei, né, com o coração daquele jeito. E aí eu achei que era pra gente renovar o processo. Eu falei, a gente tem uma renovação, né, marcada. Ela falou, então, tem mesmo, mas eu tô te ligando pra você saber sobre uma criança. Aí eu já gelei. Aí ela falou, olha, é um bebê, ele tem 2 meses e ele tem síndrome de Down. E naquela hora, por mais incrível que isso pareça, parece que eu nem ouvi direito que ele tinha síndrome de Down, assim, sabe? Ficou na minha cabeça, um bebê 2 meses, um bebê 2 meses. E eu já tinha o Theo, que tinha 2 anos. E aí eu falei, tá, ele é cardiopata, né? Tem algum problema no coração? Porque algumas pessoas com síndrome de Down nascem com cardiopatia. E ela me disse que não. E aí eu perguntei o nome, né, dele, porque eu não sabia mais o que perguntar. E ela falou, bom, você pode pensar, né? Eu sei que é, assim, muita coisa, mas você pode pensar. E daqui a alguns dias eu te ligo para saber a resposta. E eu fui para casa, conversei com meu marido e a gente começou a tentar entender o que a gente precisaria ter de estrutura mínima para que a gente criasse uma criança com síndrome de Down. Mas não passou em nenhum momento pela minha cabeça e nem pela cabeça do meu marido da gente não adotar o Dom. E aqui eu assemelho muito a quando algumas amigas minhas, né, que eu conheço agora, contam que elas receberam a notícia, porque assim, você ama aquela criança foi gerada em você, independente se foi no ventre ou no coração, eu já aguardava pelo meu filho. E quando me vem a notícia que esse filho é real, então esse filho chegou, o diagnóstico dele, para mim, era como se fosse uma coisa a mais, uma característica dele que eu precisaria entender agora como viver, assim, como lidar com essa característica. Então a gente foi pesquisar. Eu sou da área da saúde, então eu comecei a conversar com fonoaudiólogas, com terapeutas ocupacionais, conversei com o pediatra, para tentar entender o que uma criança com síndrome de Down precisa ter de suporte. Porque eu não conhecia ninguém, eu não podia conversar com ninguém que tinha um filho com síndrome de Down porque eu não conhecia. E nós fizemos essa busca, né? No meio dessa busca a gente encontrou de tudo. Teve gente que falou pra gente assim, olha, vocês não vão mais viver. Não faz isso porque você não vai mais viver. Vai ser terapia todos os dias, você vai ter que abandonar o seu trabalho, você vai ter que viver para essa criança. E se eu fosse você, não faria isso. Outras pessoas falaram, calma, né? Vamos com calma. Você vai começar uma fisioterapia, uma fono, daqui a pouco ele vai ter alta da físio, você pode estar com uma terapeuta ocupacional, você pode colocar ele numa natação, numa luta, mas isso você vai ir aos poucos da vida conhecendo ele, as necessidades dele e ajudando ele nessas necessidades. E foi esse comentário que deixou a gente muito tranquilo, porque a gente falou, poxa, quantas mães de crianças típicas não levam seus filhos pro judô, pra natação? Eu vou levar pra físio, sabe? É um compromisso que, do mesmo jeito que você leva seu filho na natação, eu levo o meu na fisioterapia, não faz tanta diferença.
E a gente foi com muita fé e amor, assim. Lógico, sabendo que o mínimo a gente conseguiria propor para ele, mas a gente só foi, né? O diagnóstico do Dom, essa característica da vida dele, não foi e nunca vai ser o impedimento para que a gente amasse e buscasse cuidar dele, né? O Dom, ele foi uma pessoa que foi gerada dentro do nosso coração por 4 anos. E nada me faria desistir dele, sabe? Só por conta de uma característica. A gente acredita muito que a partir do momento que aquele telefone tocou é porque Deus sabia que a gente precisava dele, que ele precisava da gente, que nós seríamos uma família. Então, pra gente foi assim, receber o diagnóstico. E de lá pra cá muitas coisas aconteceram, eu quero contar pra vocês, eu quero chamar meu marido também pra poder contar e conversar e vocês entenderem qual que foi a visão dele de tudo isso. Mas é isso, sabe? O Dom, ele é nosso. Ele nasceu pra ser nosso. Eu costumo brincar que não dava pra gerar o Dom e a Elisa ao mesmo tempo, porque ele só tem 10 meses de diferença. Então, Deus foi muito bom, me deu os dois ao mesmo tempo, por vias diferentes, mas sem diferença nenhuma no amor, no pertencimento, enfim, foi isso. Foi assim que a gente descobriu o diagnóstico do nosso filho e agora a gente vem aprendendo com ele todos os dias mesmo. O Dom, ele ensina a gente coisas incríveis, principalmente a dar valor nos mínimos detalhes da vida, porque a vida é linda e o fato da gente respirar, o fato da gente andar é uma grande vitória. Um beijo, fiquem com Deus, eu espero que vocês continuem aqui acompanhando a gente, que a gente possa trocar muito mais. Se quiserem saber alguma coisa, deixa aí nos comentários e a gente vai conversando. Tchau, tchau!